Bom dia, amigos amantes das artes das argilas. Meu nome é Anderson e hoje vamos navegar na superfície desse mar chamado argilas pilarizadas. Para começarmos, vamos a uma introdução do que são argilas. Estes materiais são formados principalmente quando cinzas vulcânicas são depositadas em ambientes lacustres. Dessa maneira, todas as argilas encontradas hoje em dia foram formadas há muitos e muitos anos. Ao passo que as cinzas vão se transformando em argilas, o que ocorre é que o alumínio presente em conformação octaédrica vai se unir ao silício em conformação tetraédrica, formando lamelas. Essas lamelas são formadas por folhas, então, dependendo da quantidade de folhas, você vai ter as duas grandes famílias de argilas minerais, as chamadas 1 para 1, onde há uma folha tetraédrica para uma folha octaédrica, e a família 2 para 1, onde ocorre a presença de duas folhas tetraédricas para uma folha octaédrica. Durante esse processo de formação, é natural que outros elementos entrem na composição. Dessa forma, as folhas apresentam um desbalanço de cargas, sendo reestabelecido pela presença de cátions na região interlamelar. Esses cátions tendem a se hidratar quando estão em contato com água, fazendo com que as lamelas sejam afastadas umas das outras. Esse processo de expansão lamelar é uma das características das argilas e no processo de pilarização, o mais importante. Argilas pilarizadas são materiais extremamente interessantes e versáteis. São estudados e aplicados tanto na indústria quanto na academia desde a década de 70, quando o trabalho de Brindley desenvolveu uma argila pilarizada utilizando a beidelita e como pilar um hidroxialumínio. Essas argilas tiveram suas aplicações voltadas mais para áreas catalíticas até o surgimento das eólitas, materiais que apresentam uma microporosidade assim como as argilas, mas com uma acidez e principalmente estabilidade hidrotérmica mais elevadas, facultando em uma perda de espaço em aplicações mais definidas para as argilas ácidas e argilas pilarizadas. Isso não foi necessariamente um problema, pois abriu espaço para que esses materiais fossem estudados em diversas aplicações, desde seu uso como catalisadores para refino de petróleo, síntese de produtos químicos finos, aplicações catalíticas como a desidrogenação, desidratação, entre outros, assim como aplicações em distribuição controlada de fármacos. Para entendermos melhor as possibilidades diversas de aplicações, primeiro vamos compreender o processo de síntese deste material. De forma geral, a simplicidade do processo laboratorial favorece a busca por outras aplicações. Todo o processo de pilarização tem como principais objetivos aumentar a sua área específica e propor um incremento da sua acidez. De quebra, este processo ainda proporciona novos campos de utilização para esses materiais. Como visto em aulas anteriores, argilas são materiais que não apresentam uma acidez elevada quando as compararmos com outros tipos de materiais, principalmente os mais utilizados como catalisadores. Indo direto ao ponto, o processo de pilarização envolve algumas etapas que pode-se dizer são comuns a qualquer tipo de pilar que se deseja obter. Primeiro pensaremos no tipo de pilar. O mais utilizado é o pilar feito de alumínio. Desta forma, vamos utilizar a síntese dele como exemplo. A primeira etapa é a preparação do agente pilarizante. É esse composto que será introduzido na região interlamelar do material. Após, entra em cena o fenômeno de troca catiônica, onde os cátions da região interlamelar da argila vão ser substituídos pelo agente pilarizante preparado para, então, entrarmos na terceira e última etapa do processo, a calcinação. Na calcinação, processo esse que visa elevar a temperatura do material de maneira controlada, nesta etapa a argila vai ser calcinada a cerca de 450 graus por um tempo de até 3 horas. Durante esse processo, o agente pilarizante irá perder as suas hidroxilas, se transformando em um óxido metálico. Isso tem como resultado que os agentes pilarizantes, que poderiam ser trocados novamente por outros compostos, agora estão fixos, fortemente ligados às folhas de silício que formam as lamelas das argilas. Até aqui, tudo tranquilo, tudo bem simples, nada complicado. Mas chegar a um material pilarizado é um pouco mais complexo e envolve algumas etapas dentro das etapas citadas.
Voltando ao começo, quando olhamos o processo de síntese do agente pilarizante, temos que compreender os papéis de cada componente até chegar à obtenção do agente em si. Olhando principalmente para a preparação desses compostos que formarão os pilares contendo alumínio como metal formador. Inicialmente, uma solução contendo hidróxido metálico irá ser gotejada em uma solução de sal metálico e, ao entrarem em contato, ocorrerá a formação do agente pilarizante. Porém, nesse processo de gotejamento, existem dois fatores que influenciam a formação do agente, sendo eles a temperatura e a velocidade de agitação. O agente pilarizante é formado dentro de uma faixa estreita de temperatura e agitação. Aumentando a temperatura demais, leva à formação de compostos poliméricos do agente, o que não é interessante para o nosso processo de pilarização, pois eles apresentam tamanhos maiores que o agente pilarizante normal. Dessa forma, quando passarmos para a fase de troca catiônica, eles não vão ter acesso à região interlamelar do material. Assim, a temperatura ideal para a realização dessa etapa é a de 60 graus Celsius. A agitação desempenha um importante papel justamente na preparação da solução pilarizante. Se a agitação for branda, nota-se visualmente que a solução vai ficando mais turva, um indicativo de que está ocorrendo a formação de frações poliméricas. Dessa forma, aumenta-se a velocidade de agitação até que a turbidez da solução se desfaça. Aqui cabe um lembrete de que se você está trabalhando com outros metais, além do alumínio, esses processos podem ter alterações, mas em geral se desenvolvem de forma semelhante. Terminando o processo de preparação do agente pilarizante, precisamos pensar em como fazer com que ele entre no lugar dos cátions da região interlamelar. Para isso, primeiro vamos facilitar esse processo utilizando de uma das características das argilas, sua capacidade de expansão das lamelas. Para isso, adicionamos água à argila, fazendo com que os cátions da região interlamelar sejam hidratados, e é essa hidratação que vai afastando as lamelas umas das outras, ampliando o espaçamento interlamelar das argilas. Com isso pronto, misturamos a solução do agente pilarizante na suspensão de argila, deixando em agitação por 1 hora. Depois dessa hora, vamos obter um material denominado argila intercalada. Ela já contém os compostos que irão formar o pilar, mas, como esses ainda não estão fixamente ligados, não podemos dizer que temos uma argila pilarizada, embora mais à frente vamos ver que a intercalação já propicia um aumento no espaçamento interlamelar. Nesse ponto, vamos ter uma suspensão de argila intercalada. Nessa parte, faremos a filtração da amostra, utilizando um funil de Buckman e uma bomba a vácuo. Essa pode ser que seja o ponto onde todos que trabalham com argila pilarizada se perguntam por que está fazendo essa síntese, já que o processo de filtração é demorado devido ao bloqueio dos poros do papel filtro pelas partículas de argila. E além de simplesmente ser removida a água, é muito importante fazer uma lavagem do material, já que na superfície das argilas ainda se encontra uma quantidade significativa de cloretos livres, que, se mantidos durante o processo de calcinação, irão atacar a superfície da argila, podendo levar a defeitos indesejados, como, por exemplo, a sua total desorganização estrutural. Para testar se todo o cloro foi removido, a cada quantidade de água passada pela amostra, retira-se uma alíquota e goteja-se uma solução de nitrato de prata, que vai reagir com o cloreto, formando o cloreto de prata, que irá precipitar, deixando a solução turva. Se isso acontecer, mais água, mais tempo de filtragem. Ótimo para treinar a paciência e resiliência. Após a filtragem, a amostra tem que ser seca em estufa antes de ser calcinada. O ideal é que se utilize a temperatura no máximo 60 graus Celsius. Isso porque em temperaturas mais elevadas, a água absorvida na superfície do material pode dissolver de maneira mais abrupta, levando a danos na estrutura do material. A 60 graus, ela é seca lentamente, sem causar grandes problemas. Outra característica das argilas que é anotada aqui é seu endurecimento quando exposta a temperaturas elevadas.
pois, ao sair da estufa, as argilas estão mais compactadas em pequenos blocos no filtro de papel. Da forma que elas saem da estufa, não é possível calcinar. Antes é preciso que se macere com cuidado as amostras para que não ocorra delaminação das argilas. Após uniformizar os tamanhos, passando por uma peneira de 100 mesh, a argila intercalada está pronta para ser calcinada. Pode-se passar por peneiras com uma malha mais fina, como a de 325 mesh, porém o tempo de peneiramento sobe consideravelmente. Se for usar uma peneira de malha maior com tamanhos menores que 100 mesh, pode ser que fique em pedaços um pouco maiores e outros menores. Isso poderá dificultar um pouco o processo de análise do material, principalmente por difração de raio-x. Na etapa de calcinação, o ponto de interesse é a transformação do agente pilarizante em um pilar fixo. Dessa forma, a amostra de argila é posta em um cadinho que vai a uma mufla para ser aquecida a temperaturas de até 450 graus. Esse até 450 serve como uma base, mas dependendo das argilas, elas podem suportar temperaturas mais elevadas. Mas como o objetivo é a transformação dos hidróxidos metálicos em óxidos, essa temperatura de 450 graus já favorece que isso ocorra. É interessante utilizar uma rampa de aquecimento, que é ir levando a temperatura devagar, para que a amostra não sofra mudanças muito bruscas de temperatura e possa ocorrer algum dano na estrutura do material. Terminando o tempo de calcinação, inclusive esperar a mufla esfriar até a temperatura ambiente, a gente pode ir para os processos de caracterização, para enfim vermos se todo esse trabalho foi recompensado com a obtenção de um material pilarizado. A primeira técnica de caracterização utilizada é a difração de raios-x. É a primeira, pois além de ser uma técnica de fácil acesso, de certa forma, ela provém um resultado muito rápido. Com ela podemos definir em poucos minutos, sem contar o tempo de deixar a amostra com o operador esperar o resultado, se a amostra deixou de ser uma argila para argila intercalada e após argila pilarizada. Nisso, há uma fórmula que nos auxilia a compreender e quantificar alguns aspectos da difração, a lei de Bragg. Ela fornece informações relacionadas aos planos formados pelos índices de Miller, no caso das argilas, o plano 001. Fornece informações acerca do espaçamento interlamelar. É possível fazer análise de amostra intercalada logo após ela sair da estufa. Nesse momento, iremos ver pela difração de raio-x se o agente pilarizante entrou no interior das lamelas e após o processo de calcinação para ver se o agente se transformou em óxido e se não ocorreu nenhuma desestruturação do material durante a calcinação. Para definir cada uma das etapas, analisemos um difratograma de raio-x de uma amostra de argila. Nele é possível ver as reflexões características do material, como o plano D001 em 2θ aproximadamente 5, 6, e alguma coisinha de quartzo, mais ou menos nessa região, e também definir que tipo de argila é, entre outras informações. Para nós, nesse momento, o interessante é cuidarmos da reflexão do plano 001, porque é um movimento lateral que ele apresenta indicando se as lamelas estão se afastando ou se encontrando, que irá nos responder se os procedimentos de síntese foram bem sucedidos. Olhando primeiro a amostra intercalada, vemos que o plano se deslocou para valores menores de 2θ. Quando aplicamos a lei de Bragg para definir o espaçamento interlamelar, notamos que esse valor agora é maior em relação à argila natural, indicando que o agente pilarizante está presente na região interlamelar. Esse aumento se dá pelo tamanho do agente, que é maior que os cátions que estavam na região interlamelar. Quando observamos o difratograma de uma amostra pilarizada, notamos que a reflexão se mantém em uma posição de graus 2θ menor que da argila natural, indicando que todo o esforço foi recompensado com uma amostra de argila pilarizada pronta para embelezar seu armário de amostras até você conseguir uma aplicação para ela.
Antes ainda de você fazer a difração de raio-x, já separa uma quantidade de amostra e deixa com o pessoal que realiza as análises de distorção de nitrogênio. O nome mais correto para a análise denominada comumente como BET, porque a fila é longa. Com essa análise, vamos conseguir definir o quanto de área específica o material obtido tem, além dos volumes de seus poros. Primeiro, vamos observar as isotermas de adsorção e desorção de nitrogênio a 77 Kelvin da amostra de argila antes de todos os processos. Aqui, observamos que ela apresenta uma isoterma do tipo 2, mas será que é do tipo 2 mesmo? Nesse ponto é um pouquinho complicado, porque por mais que o formato pareça do tipo 2, as isotermas do tipo 2 são para materiais não porosos. No caso, as argilas, elas são materiais que têm porosidade, em geral, microporosidade e um pouquinho de mesoporosidade. Eu já colocaria essas isotermas no tipo 4, que são para mais materiais mesoporosos, porém ainda se encaixam um pouquinho mais para as argilas. Quando a gente observa a esterese, que é a diferença entre as isotermas de adsorção e desorção, observamos que as argilas apresentam uma esterese do tipo H3, que é para materiais que têm porosidades do tipo fenda, mais ou menos como se formam as lamelas. Observando nesse ponto, passamos para a análise dos dados da isoterma das amostras já pilarizadas. Quando comparamos o antes e depois, de cara já vemos que a amostra tem que estar pilarizada, pois as quantidades absorvidas para as amostras pilarizadas são maiores do que as quantidades absorvidas para a amostra natural. Dessa maneira, há uma indicação de que algo possibilitou que mais gás fosse absorvido na superfície do material. Esse algo é a presença dos pilares que amplia o tamanho da região interlamelar, permitindo que o nitrogênio tenha acesso a esses poros que antes estavam bloqueados pela proximidade das lamelas. Dessa forma, quando a gente aplica as metodologias de BET, de alpha-plot, de Gurvitch, para sabermos as áreas superficiais específicas pelo método de BET, os volumes de microporos pelo alpha-plot e o volume total de poros pelos métodos de Gurvitch, observamos que sim, essas amostras estão realmente pilarizadas e vemos aqui uma grande capacidade dessas amostras pilarizadas para aplicações futuras, que é a sua elevada área superficial específica em relação às argilas naturais. Observamos que uma argila natural ela apresenta, em geral, 27 metros quadrados por grama. Algumas amostras aqui podem chegar até 126 metros quadrados por grama, mas essas amostras são amostras que não passaram por todo um tratamento industrial ainda. São amostras tiradas da jazida, apenas maceradas e analisadas. Quando elas passam por diversos tratamentos industriais, a gente observa mais ou menos essa quantidade de 27 metros quadrados por grama. Quando a gente pilariza, a gente vê esse número subir para cerca de 248 metros quadrados por grama, o que é uma boa elevação desse valor. O que isso significa que esse material pode dar acesso a várias outras moléculas que antes não dava. Observamos que o volume de microporos também é maior. Em geral, para uma amostra pilarizada, uma amostra natural, ele ficaria entre 0,03. Observamos também que o volume total aumenta. Dessa forma, quando observamos as curvas de termogravimetria das argilas, observamos que ocorrem perdas que ligamos às perdas de água fracamente adsorvidas logo no início. Depois vemos os processos de perda de hidroxila, para depois vermos os processos de desestruturação da estrutura cristalina das argilas. Para melhor visualizarmos os fenômenos de perda de massa, a derivada da TG
ou DTG, provém um gráfico onde os eventos são representados por vales indicando os eventos de perda de massa. Aqui nos gráficos iniciais, vemos que onde ocorrem a perda para as argilas naturais. Seguindo, vemos as perdas para uma amostra de argila pilarizada. De cara, já podemos ver que ocorrem geralmente apenas dois eventos de perda de massa. O primeiro ligado à água superficialmente absorvida e a segunda referente à desestruturação do material. A análise de TG é muito interessante para definirmos as temperaturas de calcinação. Dependendo da argila, a temperatura que definimos anteriormente pode ser alterada, deixando o processo de certa forma mais rápido. Outra funcionalidade dessa técnica é podermos definir uma aplicação para as argilas pilarizadas baseada na temperatura máxima que elas podem suportar. Como vemos aqui, a temperatura de desestruturação é mais elevada em relação a uma argila natural. Infravermelho é uma técnica muito utilizada em compostos orgânicos, definindo nos compostos as ligações duplas de carbono, presença de ligações carbono dupla, O, oxigênio, entre outras. Para compostos sólidos, principalmente quando a base é silício, as bandas estarão presentes, porém seus significados serão diferentes em comparação com compostos orgânicos. Em comprimentos de onda até 1000, pode-se observar as ligações de silício com alumínio e silício-oxigênio, e dessa forma podemos definir, no caso de amostras pilarizadas, se elas estão realmente pilarizadas pelo incremento na intensidade dessas bandas. Quando a gente vai observar amostras de argilas e argilas pilarizadas através da microscopia, há que se fazer algumas ponderações. Aqui a gente observa amostras de argilas naturais da família 1 para 1. Por exemplo, aqui nós temos o caulim. Então a gente consegue observar a formação lamelar desses materiais. Quando a gente observa argilas 2 para 1, já é um pouco mais complicado de observar, por causa das características intrínsecas dessas técnicas. Quando a gente observa argilas pilarizadas, por microscopia eletrônica de varredura, a gente tem mais dificuldade ainda em observar os tamanhos de poros da faixa de mesoporos das argilas pilarizadas. O que a gente consegue observar é apenas os aglomerados de partículas presentes, e também se há a contaminação por quartzo, por exemplo. Quando a gente analisa essas amostras por microscopia eletrônica de transmissão, aí sim a gente consegue ter uma melhor visualização dos poros na região interlamelar desses materiais. Aqui nessa amostra, o que afasta as lamelas não é bem um pilar, são compostos orgânicos, mas dá para ter uma noção de como seria também de uma argila pilarizada. Você poderia ver bem certinho as folhas com seus espaçamentos. O mais legal é sempre relacionar as técnicas de caracterização utilizadas. Dessa forma, a compreensão de o porquê elas devem ser utilizadas fica mais fácil. Como um exemplo, podemos utilizar os dados de difração de raio-x e análise textural para definir a estrutura porosa de um material. Quando observamos o deslocamento do plano 001 para valores menores de 2θ, é uma indicação de que as lamelas estão mais afastadas. Juntando aos valores de área específica, conseguimos ter uma visão melhor desse fenômeno. Depois de passarmos por diversas etapas, ora sentados ao lado da bomba a vácuo, torcendo para que ela não queime, olhando para a mufa e ver que a temperatura, mesmo estando a 80 graus, já dá para dar aquela tiradinha da amostra dali de dentro, e depois de observarmos o difração de raio-x e ver que o ângulo 2θ para a amostra calcinada está mais baixo em relação à amostra natural, podemos começar a pensar em algumas aplicações para esses materiais. Uma grande aplicação são a adsorção. Devido à sua alta área superficial relativa às argilas,
elas vêm sendo testadas como adsorventes de corantes, poluentes, metais pesados. Outro grande campo de estudo que se abre é a remoção de fármacos como a amoxicilina, paracetamol, entre outros, utilizando a adsorção. Uma possibilidade de estudo é a destinação desses resíduos. A regeneração de adsorventes é um campo de estudo bem interessante. No campo da catálise, argilas pilarizadas têm sido utilizadas em reações de alquilação, desidrogenação, isomerização, além de também poderem serem utilizadas como suporte para metais. Dessa forma, impregna-se as argilas pilarizadas com um metal de escolha e utiliza-se esse material resultante em reações como a redução seletiva de inox, oxidação de compostos orgânicos voláteis e a oxidação catalítica de águas poluídas, utilizando peróxido de hidrogênio. Assim, observamos que esses materiais são versáteis e, de uma maneira geral, são de fácil síntese e de um custo baixo quando compararmos com as eólitas, por exemplo. Espero que todos tenham aproveitado esse momento para conhecer um pouco mais sobre esses materiais e eu deixo aqui o meu e-mail para caso vocês tenham dúvidas. Fiquem bem à vontade para entrar em contato. Um grande abraço. Tchau, tchau.